Boa tarde a todos. Como a Raquel disse, o meu nome é Pedro Castanho, sou responsável pela formação da IC Formação. Eu e o meu amigo José Henriques, apesar de nos conhecermos há relativamente pouco tempo, acho que ele não fica zangado, que eu já me apresento como amigo dele. É muito satisfatório. É muito satisfatório. Ótimo. Fico contente. Desenvolvemos um conjunto de formações em torno da problemática da gestão de recursos humanos. E, pela riqueza que temos tido, achámos que seria interessante promover este webinar para a partilha de alguma informação, que, no fundo, tente sistematizar eh, uma dúvida que hoje nos assiste enquanto pessoas que trabalhamos nos recursos humanos, que é qual é a pertinência de algumas das ferramentas que sempre tivemos na gestão de recursos humanos e com toda a evolução técnica, tecnológica que há e problemática nova das organizações, que sentido é que faz ou não faz manter algumas das ferramentas. Nós, num webinar que tivemos hoje de manhã, discutimos a filosofia do fazer ou não fazer sentido. À tarde, vamos tentar partilhar convosco aquilo que nós achamos que é importante em termos de construção de diretórios, dicionários de perfis de competências. Preparamos este webinar do mesmo formato que temos dado as formações, que é um pouco a meias, ou seja, eu e o Zé vamos aqui tentando interagir convosco ao longo desta hora, sendo que, neste caso, eu vou ter uns slides que preparei quase nas costas do Zé Henriques, que não tive a oportunidade de os ver, e vamos tentar aqui trabalhar um bocadinho sem rede, mas acreditamos que vai correr bem. Zé, não sei se te queres apresentar enquanto eu partilho aqui a apresentação. Ok, muito boa tarde. Faço minhas as palavras do Pedro quanto à estima e amizade que ganhamos nos últimos 2 anos, mais coisa, menos coisa, e passando a abertura e as cortesias, como se diz num determinado tipo de espetáculo. Eu diria que, de facto, os recursos humanos é uma área que são sempre central na gestão das atividades económicas, das atividades materiais das sociedades. Nós vivemos um período de extrema convulsão, extrema inquietação, e as organizações, como é natural, sejam elas empresas públicas, privadas ou organismos públicos e privados com determinados objetivos económicos e sociais, obviamente que sofrem, transparecem e tentam responder a esta mesma convulsão assoarada que nós vivemos de uma base do conhecimento, da tecnologia e das relações sociais e pessoais que se criam. Nessa espécie, é evidente que nós não podemos falar de um mundo do trabalho uniformizado. O mundo do trabalho tem diferentes segmentos e diferentes camadas, com diferentes necessidades e com diferentes respostas em termos de reflexão e organização da função e do processo de gestão dos recursos humanos, tal como as sociedades não são absolutamente iguais. Há sociedades colocadas em determinadas geografias que têm contextos e perspectivas de gestão absolutamente diferentes. Agora, é verdade, e um ponto que eu queria destacar, para depois passar ao Pedro, é que nunca, em toda a história da sociedade e do homem, as sociedades em geografias e em pontos de vista de organização económica, política, social, coletiva e individual, competiram tanto como se compete agora. Isto é, quase que podemos assistir países que estão, em termos de relações sociais, muito próximo de como os países da Europa estavam há 200 anos e que, no entanto, competem economicamente em termos daquilo que é as competências informáticas e a oferta de produtos e serviços no âmbito das tecnologias de informação e de equipamentos informáticos nesta mesma sociedade. Isto é, quase que podemos ter, se nós imaginarmos uma praça comercial, um mercado, podemos ter lá quem
quase que poderia sair num filme no século XVIII com um outro que está no século XXI e não deixam de competir e de terem que cada um deles apresentar um determinado produto ou serviço que se destina ao mesmo destinatário. Ora bem, isto coloca questões centrais que de alguma forma justificam o caminho da gestão dos recursos humanos da mera avaliação, e mera entre aspas, avaliação de funções para o caminho da evolução e da construção de competências. Porquê? Porque o grau de complexidade e diversidade da competição económica é muito mais alargado e muito mais divergente que alguma vez foi. Pedro, passo-te a bola. Ok. Nessa sequência, agendamos então este webinar. Muito obrigado pela vossa participação. Gostaríamos de falar um pouco de aplicar boas práticas na construção e aplicação de perfis de catálogos de competências e conhecer algumas definições. Nós ainda ontem tivemos a entregar um curso em que nem sempre todos tratamos as definições da mesma forma. Aliás, talvez possa começar por dizer que não é mau ter o diretório de competências ou um documento qualquer que sistematize o que é que se entende por competências para garantir que nas organizações toda a gente está a falar da mesma coisa, porque isso nem sempre é verdade. Nós traçámos aqui primeiro um percurso de 6 passos, que passa naturalmente pela identificação e definição das competências, e como eu estava a dizer, convém que estejam devidamente sistematizadas. Depois, no desenvolvimento de um modelo de competências abrangente, porque uma coisa são as competências em módulo, outra coisa são as competências necessárias e o nível de proficiência de utilização das mesmas na nossa organização, ou até em diferentes áreas da nossa organização. Depois, como é que as vamos avaliar? Como é que vamos determinar que lacunas de competências temos e como é que as podemos superar. Eu aqui faço uma pausa muito breve, só para dizer que nós, a IC Formação, sendo uma empresa de formação ligada a um organismo certificador, tenho sempre este cuidado de chamar a atenção que a norma fala precisamente em aquisição de competências, não fala em formação profissional, e isto é muito curioso, porque toda a gente acaba por assumir que a norma fala na existência de formação, mas de facto a norma fala em aquisição de competências. E a aquisição de competências vem, como sabemos, de muitas formas e nem sempre a formação é a melhor solução. E, portanto, desta análise de lacuna também sairá naturalmente a melhor forma de comatarmos essas mesmas lacunas. Depois, depois de termos uma ideia de quais são as competências que temos de estarem sistematizadas, de determinarmos os níveis de proficiência, de termos um modelo de gestão das competências e depois temos que, naturalmente, integrar essa gestão no resto das ferramentas de gestão, quer dos recursos humanos da nossa organização, quer da organização em si. Pedro, Eu deixe-me só dar aqui deixo. uma nota. Reparem que é importante destacar. Se nós pensarmos aquilo que era o desempenho de uma função de complexidade moderada, nem estou a falar de complexidade muito alta, o nível de competências que era necessário é hoje muito maior do que era há 30 anos, ou há 20, ou há 40. Daí todo o foco. Se repararem, e não falando de política local, reparem, aquilo que se pedia a um político há 30 anos ou há 40 anos, quase que nada exigia em capacidade de comunicação, nem em capacidade de chegada ao cidadão e ao eleitor. E vejam todo o caminho que foi diferente, quando hoje a comunicação é grande parte da questão. Isto é, o campo da comunicação é claramente uma competência completamente transfigurada e transformada e que passou de ser uma competência residual para ser uma competência central de quase todas as funções que hoje em dia existem na organização.
Era só esta nota que eu queria dizer, da Mas eu, importância que as competências ganharam. é verdade, mas eu até dou um outro exemplo menos apaixonante para não ser numa área tão complexa como a que é verdade e se aplica, mas que é, por exemplo, os médicos. Eu costumo dar sempre o exemplo. Exato. Quando eu era miúdo, eu tenho 65, quase 65 anos, quando eu era miúdo, os médicos não falavam com os doentes. Olhavam para o doente, mediam a tensão e o que tinham que fazer, preenchiam um papel com a receita e mandavam-no embora. E chegavam 2 horas atrasados à consulta e não tinham medo de ninguém, digamos assim, por brincadeira. Hoje em dia há cadeiras de comunicação na Faculdade de Medicina, porque já não é assim. Portanto, as competências também estão, além de estarem estabilizadas, o problema é que este ciclo que está aqui é de facto um círculo, no sentido em que depois nunca está completo, porque as coisas estão sempre a mudar. Eu, antes de dar a palavra ao Zé, só gostava, até em rigor, este slide é muito inspirado nas conversas que nós temos, porque tem a ver com o alinhamento das diferentes ferramentas das organizações. No que diz respeito às competências numa organização, ter em conta que a visão enquadra as habilidades necessárias para o desempenho das funções numa determinada organização. A missão define o conhecimento necessário para o fazer e os valores traduzem-se nos comportamentos, que no fundo são o que nós precisamos e são o que são de facto as competências, porque as competências é um conjunto de habilidades, conhecimentos e comportamentos, não é só conhecimentos, não é só habilidades. É de facto o conjunto destas coisas. E eu, Zé, se quiseres desenvolver aqui um bocadinho sobre isto, não temos isto combinado, mas Mas vou aproveitar a sugestão, vou aproveitar a sugestão e eu diria que a competência é uma dimensão do ser humano, porque as competências não são apenas laborais, é uma dimensão do ser humano que é tridimensional, pelo menos, ok? Isto é, não é apenas ter adquirido um conjunto de conhecimentos ou de aptidões, é conseguir fazer deste conjunto de capacidades, conseguir transformá-las e gerar realizações, isto é, ações específicas que vão de encontro àquilo que é o objetivo, lá está, a missão e a visão que a organização tem. Isto é, nós temos que ter em cada profissional, na sua função, uma dimensão pluridimensional, como eu dizia, tridimensional, que aplica e utiliza os conhecimentos de base que cada cidadão vai ganhando e ganha ao longo da vida, a par de estar integrado num conjunto de aptidões, que é saber fazer determinados atos ou atos ou ações, de forma a gerar um produto final para o qual é necessária uma motivação, uma atitude assertiva para fazer acontecer. Isto é, quando nós trabalhamos no campo das competências, é muito importante perceber que as competências vão gerar evidências da sua aplicação no desenvolvimento das atividades e, se quisermos, do negócio, da empresa, do organismo, da entidade. Estou a passar bem a ideia ao grupo? Portanto, esta dimensão pluridimensional enriquece a organização e enriquece o trabalhador. O Pedro, já que está com a gestão dos slides, poderá passar um bocadinho para a frente, para os 2 slides seguintes, em termos de perceber como é que nós vamos conseguir identificar isto que é as competências. E reparem, cada um de vocês, não vamos perguntar-vos, mas depois irão poder refletir, vai imaginar o que era a vossa função há 10 anos, não vamos andar mais para trás, e vai verificar que há um conjunto de, lá está, há uns anos utilizaríamos a expressão de saberes e de fazeres, que não eram necessários, ou que eram menos necessários, menos vitais, e que hoje são muito importantes para a sua organização.
o que é que isto implica? Implica que, concretamente, a direção dos recursos humanos, como driver, com as diferentes outras direções ou departamentos das organizações, consiga o que são as necessidades de competências para os diferentes processos de negócio, de gestão e de suporte de cada organização. Isto é, hoje a direção comercial, a equipa de vendas, o pós-venda, o atendimento ao cliente, que necessidades de competências precisa para cada um dos seus diversos perfis funcionais que a organização tem e é fundamental apresentar, formar e melhorar para cumprir os objetivos. E quando estamos a fazer isto, quando a direção dos recursos humanos, que nós reportamos ser estratégica na gestão de uma organização, inicia este processo, vai poder rever ou construir pela primeira vez, quando se trata de um caso novo, quais os objetivos de cada função que foi identificado como sendo necessária à organização. E, de acordo com esses objetivos da função, vai ter que ter a capacidade de perceber qual é a grelha de competências que a função exige e como é que nós as vamos tipificar, classificar. Vamos falar de competências relacionais, vamos falar de competências cognitivas, vamos falar de competências conceptuais, vamos falar de competências de atitude, comportamentais, relacionais, de resistência emocional. E isso é fundamental. Não, determinada, reparem, há 30 anos ou há 20 anos, a função de trabalhar num contact center dava o seu caminho. E hoje um contact center é uma atividade central em muitas atividades económicas e sociais, digamos assim, atividades materiais, e obviamente que não se pode olhar para aquela função como apenas alguém que faz chamadas ou recebe chamadas. Ela tem uma tal complexidade e é de tal forma vital na percepção que o cliente vai ter do negócio que temos que perceber claramente quais são um conjunto de competências que não são meramente cognitivas, não são meramente técnicas de comunicação, são também competências emocionais ou relacionais que são importantes desenvolver. Isto é, só com uma identificação cabal das competências necessárias é que nós vamos poder, devidamente, nós, organização, definir quais são os objetivos da função e criar indicadores para medir se alcançamos ou não alcançamos a satisfação da função e do objetivo e missão da organização. Estou a passar bem a ideia? Como é que isto se faz? Faz com recursos internos, mas também consultando e obtendo formação junto de entidades terceiras ou envolvendo entidades terceiras neste projeto, que é um projeto que não é meramente formal e que não se esgota num período curto, num período de tempo muito curto. Ele tem que ser feito de forma detalhada e tem que ser sujeito a revisões programadas. Porquê? Porque a maneira como nós vamos desenvolver o trabalho está sempre a ser sujeita a novos inputs, a novas entradas, a novos contributos, a novas exigências, a novas expressões da realidade que é a economia. No slide seguinte, nós podemos ver um pouco que uma das maneiras de mapear, caracterizar estas competências é através de classificar, listar e agrupar por natureza, como nós falamos, comportamental, emocional, técnica, conceptual, agrupar por nível de importância e relevância para a satisfação dos objetivos da empresa, que tem que passar sempre os objetivos da satisfação das necessidades dos clientes. Sendo que o cliente pode ser um cidadão, como é natural, pode e deve. E isto leva-nos a identificar necessidades das competências e identificar os desempenhos padrão das realizações que devem ser desenvolvidas pela nossa equipa de trabalho e pelo trabalhador. Pedro, passas agora tu para a função? Estás sem som. Pedro, estás sem som. Sem som. Pedro, estás sem som. Pedro, estás sem som. Pedro, estás sem som. Não estavas a ouvir porque
Ok. Estás sem Assim, som, tens que andar um bocadinho para trás. pois tenho. Peço desculpa, é que eu estava aqui, eu estava a tossir, fechei o som porque estava a tossir e depois esqueci-me que tinha fechado. Ahm, Estava eu a dizer, para chamar a atenção, de que reforçar o que o Zé disse há bocadinho, porque nós temos reparado que em alguns dos nossos formandos que existe a dificuldade do Departamento de Recursos Humanos comunicar com o resto da organização para este tipo de trabalhos. Há milhares de competências que nós não fazemos ideia do que é necessário e sem especialistas, sem documentação, sem os próprios, é difícil de ficarem devidamente mapeadas as competências. E, portanto, isto é um processo que tem que ser da organização. Era só essa chamada de atenção, porque não é uma coisa que a gente consiga fazer fechados no nosso gabinete. Ora bem, nós agora temos aqui um outro slide relativamente àquilo que é a relação entre a função da organização e as competências. E para voltarmos um bocadinho à terra, ou à base segura, o que é que nós vamos entender como função? A função é uma atividade e composta por atividade ou atividades com um conjunto de tarefas específicas que são desenvolvidas por alguém dentro de um cargo. Agora, de destacar aqui, cada vez mais, nas modernas organizações, o mesmo trabalhador pode assumir mais do que uma função, isto é, ele pode ser polifunção. Aquilo que nós dizemos polivalente, podemos melhorar o termo, porque o polivalente muitas das vezes está alinhado com o desenrascanço, peço desculpa pela utilização da expressão, por improviso, mas o que nós temos que desenvolver é trabalhadores que cada vez mais sejam polifuncionais, capazes de, porque são preparados para isso, seja antes de entrar na empresa, seja durante a empresa, para desenvolver diversas funções de acordo com aquilo que é o ritmo, entre aspas, natural da atividade diária e da atividade semanal e mensal da organização. Faz sentido para vocês isto, não é? Portanto, a função, ela não é limitativa. O trabalhador não terá só uma função. Obviamente que, de acordo com o setor económico, e primário, secundário, terciário, se é que estas caracterizações ainda são válidas, terá diferente grau de variação dentro das funções que vai ocupar. Mas esta é, efetivamente, uma dimensão central da moderna gestão e da moderna vivência do que é o desenvolvimento dos trabalhadores. Ok? Estou a passar bem a ideia? E só desta forma, e vamos ver o slide seguinte, é que nós podemos chegar a uma relativa fixação do que é que estes termos querem dizer de competência. Isto é, quando nós dizemos que competência é uma dimensão que consegue utilizar, valorizando a organização, valorizando o negócio, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos trabalhadores e das equipas. Isto é, vamos generalizar a capacidade de saber o que deve ser feito, saber como fazê-lo e ter a vontade e o empenho e a motivação, independentemente de vários cenários, do querer fazer. Está claro? Está claro? E este é um grande, mas isto é muito mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Porque este é um grande desafio das organizações. Porque manter eu vou utilizar aqui não é utilizar pela primeira vez, mas é reforçar este conceito. Não é só necessário identificar competências, não é apenas necessário treinar competências, agora que é uma coisa muito importante, é necessário que as organizações, através, nomeadamente, dos seus líderes, sejam capazes de manter ativas as competências. Isto é, e deu terreno aberto para o Pedro intervir depois, até discordando eventualmente. Muitas das vezes as organizações têm competências que hibernam. Parece que ficam adormecidas. Porquê? Porque a organização e os seus principais líderes adormeceram pelo sucesso conquistado, adormeceram pelas dificuldades encontradas ou por outras razões. E a verdade é que não pode ser.
As competências não podem hibernar, as competências não podem ser suspensas. E as competências são fundamentais. É como aqueles jogos de futebol em que há uma determinada equipa, não que se julgue superior, mas que está a jogar de forma superior, acredita que mais cedo ou mais tarde vai ganhar vantagem. Olha, nem sempre ganha vantagem. Pedro, quer continuar? Não, pouco ou muito tinha para acrescentar, porque o tema dava para a gente estar aqui só à volta do chá e do que é que são as competências. Eu aqui, em termos do webinar, o que eu gostaria sobretudo de realçar é que não fica pelos conhecimentos e habilidades e também inclui as atitudes, inclui o querer fazer. Portanto, eu quando posso saber muito bem, posso até fazer um exame, conseguir ter o conhecimento e a habilidade total para fazer, mas se depois, em termos da minha motivação, do meu envolvimento com a organização, não puser em prática, se quiserem, a minha competência, o gap existe em termos da prática dessa competência na organização. E esta chamada de atenção tem a ver com que muitas vezes nós vemos ficar-se pelo que é o conhecimento, mais até só pelo conhecimento e também algumas habilidades, mas poucas vezes incluir o querer fazer. Mas a competência só é válida na organização quando é posta em prática com um determinado nível de proficiência. Senão é uma potencialidade que lá está, mas que não é utilizada. Claro que quando temos um bom diretório de competências e quando temos bem mapeado, nós podemos ter. Uh, isto não é uma contradição em relação ao que o Zé disse, é uma coisa diferente. Podemos ter competências adormecidas no sentido em que temos identificadas as pessoas que sabem fazer qualquer coisa, mas cuja sua função atual não requer estarem a fazer. E em termos de gestão, isto pode ser importante porque já não foi uma nem duas vezes em algumas indústrias em que foi preciso saber quem é que sabia desempenhar uma determinada tarefa e, através dessa consulta, rapidamente se conseguiu imobilizar alguém que já estava numa função completamente diferente para que eu pudesse fazer, porque isso estava devidamente identificado. Também é importante, quando estamos a falar em processos de recrutamento internos e de perceber as potencialidades internas que temos antes do recurso a pessoas externas, também é importante. Eu lembro-me sempre de um exemplo na fábrica onde eu fui diretor de recursos humanos, em que houve um incêndio e, a certa altura, eu ia com o meu patrão no carro, e como responsável pelos recursos humanos, na altura, estamos a falar em 88, também pelos serviços gerais, disse: epá, Edmundo, deixe-me lá ali à porta para eu ir acionar as coisas do incêndio, senão isto ainda cresce muito. E diz-me ele que conhecia as pessoas todas, e eram 500 operários. Não, porque já vai ali o Zé Francisco, ele é da Comissão de Incêndios e ele já está a correr, é porque ele já está a tratar, não precisas te preocupar. E era verdade, já estava. Mas nós hoje não podemos viver desta sabedoria só, e portanto ter isto bem mapeado e bem guardado é importante. Ótimo. José, eu vou passar aqui este slide para que tu, com a tua mestria, fales da sua importância para tudo o que é isto, das competências nas organizações. Ora bem, um pouco para sistematizar algo que será desenvolvido no nosso workshop, nós trabalhámos e grande mérito deste quadro, até desenvolvido pelo Pedro, foi conseguir transferir, passar uma visualizar aquilo que são as relações entre a abordagem técnica e clássica à função para a importância de, entre aspas, encher a função com competências. E para encher a função, quando neste desenho, neste mapeamento, nós percebemos que as competências estão integradas e são condição para o bom desenvolvimento de um conjunto de atividades,
conjunto de atividades que fazem parte de um portfólio, digamos assim, de atividades que determinada e cada função deve ser capaz de fazer, integrada num processo dentro da organização, seja o processo operacional, transporte, logística, venda, cobrança, classificação de contabilidade, serviços administrativos. E dentro desse processo, dos muitos processos que cada organização tem, em que envolve um conjunto de funções, contabilista, comercial, por exemplo, há competências centrais, competências que poderemos classificar, umas que são transversais à organização, outras que são centrais àquela função, e que até serão, às vezes, mais que centrais, podemos classificá-las de nucleares, que podem ser validadas, a sua necessidade e o bom cumprimento pelos trabalhadores, pelos profissionais desses requisitos, através da definição de realizações com determinadas métricas de avaliação que vão contribuir para termos determinados resultados que são críticos para que a função contribua para a satisfação do objetivo individual e coletivo da organização. Isto é, para além de termos a missão das organizações, nós vamos poder ter aquilo que é a micromissão, como ontem numa ação de formação um formando dizia muito bem, a micromissão da função. E isto é possível quando nós conseguimos, através dos mapeamentos, identificar as competências necessárias para o bom desempenho da função e que essas mesmas competências, quando identificadas, treinadas e utilizadas, vão poder gerar realizações que serão medidas e que são críticas para alcançar bons desempenhos, obviamente, bom resultado para o conjunto de atores e interessados de cada organização, seja o acionista, seja o cliente, seja o trabalhador, sejam os fornecedores, sejam o Estado e a entidade oficial. E este quadro é o que nos permite claramente verificar, é identificar, e estou-me a focar no último retângulo, é que os resultados críticos são as realizações ou outputs, numa lógica de processo, que têm que ser obtidos, porque se não forem obtidos, a organização falha, o negócio falha, ok? Desta forma é que a organização pensa na capacidade, na necessidade e capacidade que tem para satisfazer os seus objetivos no presente e satisfazer os objetivos que antecipa serem necessários satisfazer no futuro, ok? E esta é a dimensão estratégica da gestão dos recursos humanos a partir de uma análise evolutiva e avançada das funções e da importância de ser enriquecida com os perfis de competências e desenvolvimento de competências que os recursos humanos devem promover dentro da organização em parceria ativa com as outras respectivas direções. Pedro, passo-te agora outra vez a palavra para de alguma forma, uma síntese, não é? Eu acho que já fomos sintéticos. Gostaria só de realçar esta interligação entre, de facto, as missões das funções, a razão delas serem, dos resultados críticos que se pretendem e do conjunto de competências. Fixar, diferenciar bem o conjunto de atividades, como o Zé disse há bocado, sobre o que é que são as funções, perceber bem a multifuncionalidade, a multifunção diferente de generalizações ou de simplificações que podem, com a tendência de querer abarcar mais coisas, tornar pouco claro o que é preciso fazer. De facto, as nossas especializações, há funções que são cada vez mais especializadas. Voltando aos médicos, um médico hoje que até era ortopedista, mas agora é especialista em joelho, enquanto o outro até é especialista em pé e o outro em coluna, e se calhar, apesar de ter tirado a especialidade,
ao fim de X anos já nem sabe bem o que é que se passa nas outras regiões do nosso esqueleto, portanto, como esta, há profissões que têm uma enorme especialização, mas há outras em que a multifuncionalidade, as múltiplas atividades são determinantes para a obtenção de resultados. Pedro, já agora, se me permites, pegando no campo da medicina, nós temos todos nós temos, porque a saúde é algo que nos preocupa a todos e também é algo que nos entra todos os dias pelos meios de comunicação social. Reparem, nós temos esse nível de especialização no ortopedista e no cirurgião e depois temos uma especialidade que é ser capaz de assegurar a sobrevivência dos doentes em situações de emergência, como são as urgências, em que nós temos os médicos intensivistas e especializados na urgência, em que eles não vão fazer uma operação estética de primeiro nível ou não vão fazer uma cirurgia de coração aberto programada, mas vão conseguir atuar com uma multiplicidade de competências, lá está, porque tem que ter conhecimentos, atitude e aptidão. O médico de urgência, ou o médico, se quiserem também, em cenário de calamidade, é o melhor exemplo de como a multifuncionalidade e ser capaz de agregar, determinar, e que foi possível através do domínio de um conjunto de competências, assegura um nível de intervenção que gera resultados altamente apreciados e altamente valorizados. Passei a ideia, este é um bom exemplo. Temos a hiperespecialização e temos ao mesmo tempo a hiperespecialização, mas em ser capaz de fazer muitas coisas apenas com um foco, que é a sobrevivência para uma intervenção futura daquele doente, daquele paciente. Pedro, obrigado, Zé. Portanto, de facto, mesmo em algumas profissões especializadas, há um conjunto de competências transversais que estão cada vez mais presentes nas organizações e hoje em dia até de forma quase determinante para o exercício da função. Nós hoje, se formos, isto daqui a pouco os médicos ainda nos batem que a gente hoje não sai da medicina, mas se formos ao nosso médico de família, quem tiver a sorte de ter, que estão a rarear, mas vai ver que temos uns que trabalham melhor na marcar as consultas e as receitas lá no suporte informático e tem outros que ainda têm mais dificuldades. Era só porque estávamos na medicina, mas isto para dizer que as competências e a forma como as atividades são desenvolvidas determinam também as competências necessárias ou não necessárias. Garantidamente que, por exemplo, para organizações, não sei se está aqui alguma com essa realidade, que esteja, por exemplo, também presente em África, se calhar para a mesma função, para o mesmo cargo, as funções e as atividades, o conjunto de atividades, são diferentes porque os meios à sua disposição são diferentes. E isto leva a uma outra coisa, que é o alinhamento com a organização, que é nada pode ser visto fora do enquadramento da organização e do estágio onde está, nomeadamente em termos de acesso a outros meios, a tecnologias, a novos equipamentos e a outro tipo de ferramentas que podem levar a que, num determinado local, as competências necessárias sejam diferentes porque as atividades são desenvolvidas de uma forma diferente. E mais uma vez, este levantamento das atividades é determinante para a identificação das competências necessárias para a prática dessas atividades. Ok. Deixaria aqui exatamente essa nota, é que perante o que temos estado a apresentar e perante aquilo que é
um, uma, um exercício de reflexão sobre as vossas empresas ou sobre as empresas em que vocês já trabalharam, organizações, porque já passaram com as quais convivem, a gestão dos recursos humanos é efetivamente tem uma dimensão estratégica. Apesar de toda a inteligência artificial, ou se calhar também por causa dela, o planeamento estratégico é central nas organizações e cada organização saber o que é que precisa para caminhar, para saber como é que vai caminhar e como é e quanto é que caminha e quando é que para, é fundamental, efetivamente, um correto processo de preenchimento crítico do que são as competências de cada função. Numa formação que nós damos também, que faz parte deste ciclo de gestão de recursos humanos, tivemos acesso e partilhámos alguns estudos que foram feitos sobre os processos de recrutamento e os processos de seleção de trabalhadores. E uma das coisas que nós verificamos em várias organizações, em vários países do mundo, em vários locais do mundo, é o grau de cuidado, atenção, que é aplicado nos processos de recrutamento e de formação a partir de uma boa descrição da análise de funções, é a condição para assegurar uma maior permanência e uma maior taxa de sucesso daquilo que é o processo de recrutamento e de integração dos trabalhadores em cada organização. E, portanto, a visão a que isto passa também, e isto queremos partilhar convosco, que trabalhar bem a área de recursos humanos passa por saber concretamente o que é que cada organização necessita efetivamente quando precisa recrutar um funcionário, quando algum saiu para outra empresa, quando algum funcionário foi para a reforma, e o exercício que deve ser feito não é eu vou substituir o António. O exercício é, primeiro, o lugar do António ainda faz sentido, e se faz sentido, porque é que faz sentido, e se calhar em vez de ter um António, tem que ter 2 meios Antónios ou 3 meios Antónios. Não sabemos. A pergunta é esta. A pergunta não, o desafio é este. Mais do que pensar substituir pessoas, nós temos que validar se as funções ainda fazem sentido e se elas estão devidamente identificadas e mapeadas com as competências necessárias para produzir melhores resultados, para gerar melhores realizações. E este é um grande desafio externo, que se coloca às organizações recrutar bem, tal como depois se coloca o outro desafio estratégico, que é porque nós recrutamos uma ínfima parcela dos trabalhadores que permanecem, como é que nós estamos envolvidos, nós, organização, e nós, board da organização, nós, direção, administração da organização, envolvidos no processo de melhoria ativa das competências dos nossos trabalhadores, dos nossos profissionais. Mas só acrescentar o nosso tempo, daqui a pouco já quase não damos já tempo está a esgotar, para exatamente. fazer perguntas. Queria só dizer uma coisa a propósito disso, que vem da minha experiência, portanto, que gostava de partilhar convosco. Muitas vezes, nós, nas organizações, sobretudo aquelas que já andam cá há uns anos, acabamos por ter um diretório que está bem levantado, mas está bem levantado com base nas pessoas que temos. E, às vezes, não vale a pena estar, quando uma pessoa tem uma proficiência muito grande num determinado conjunto de atividades, não se justifica estar a alterar esse quadro, porque a pessoa não vai ser capaz de fazer de outra maneira, porque não temos recursos para fazer de outra maneira, por um conjunto de razões. Mas quando esta separação que o Zé estava a falar entre o que é a pessoa e o que é a função, também implica dizer isto ainda se faz assim, ou se podemos ir buscar alguém que já saiba fazer isto de outra maneira e que possa ser proficiente de outra maneira. Eu digo isto porque muitas vezes nós temos pessoas que já com muitos anos de experiência na organização, em que aquilo corre bem, onde até se calhar a introdução
de outros métodos de trabalho até só vão baixar os resultados, porque a adaptação e a resistência acabam por trazer níveis mais baixos de resultados e acabamos por deixar que as coisas funcionem de uma determinada maneira e quando esse cargo ficou livre, se calhar também está na altura de olhar para ver se atualmente, com o estado da arte atual, se ainda estamos à procura do mesmo tipo de competências ou estamos à procura de outro tipo de competências que, entretanto, é possível para o desempenho de um determinado conjunto de atividades. E este aspecto implica a tal constante procura de atualização das competências. Não esquecer nunca que também há dificuldades, por vezes é difícil medir, que por vezes as situações são subjetivas e, no fundo, gostaríamos só de chamar a atenção que tudo o que meta definição, algo que já sabemos, mas que é importante realçar, tudo o que meta recursos humanos, se não for feito com os devidos cuidados e com as devidas margens de adaptação à realidade, podem trazer-nos resultados mais difíceis que aqueles que estávamos à espera. Porque há, naturalmente, sempre resistências à mudança. Todos nós somos resistentes à mudança, não vale a pena dizer, porque as pessoas são, mas nós também somos pessoas. Eu também, quando falo muito de clientes, digo, nunca se esqueçam que quando a gente diz mal dos clientes, a esta hora alguém numa outra organização onde nós somos clientes está a dizer exatamente o mesmo de nós enquanto clientes. As resistências existem e, portanto, convém que todo este processo seja algo que nos recursos humanos tem cada vez mais que ser transparente, claro e sem margem para dúvidas sobre o que é que está a acontecer. Aquilo que já falámos aqui, só para terminar, que é o necessário permanente atualização. Nós deixaríamos agora, não sei se atenção, estou aqui a esquecer-me que o Zé pode querer acrescentar alguma coisa. Não quero acrescentar nada, não quero acrescentar nada.